Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui para o estudo da lição número 12. Antes de iniciarmos, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, na tua presença aqui estamos, eu e os meus irmãos, para abrirmos a nossa mente para recebermos a tua mensagem para nós hoje. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo e ensina-nos a sermos missionários como Paulo. Coloca em nós esta mesma paixão que Paulo tinha pelas almas e que o nosso viver seja Cristo. É em nome dele que pedimos e agradecemos. Amém. Queridos, a lição número 12, detenção em Cesareia. E o verso áureo está em Atos capítulo 26 e o verso 29. Assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó Rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Este era o desejo de Paulo diante daquelas autoridades que estavam ouvindo o seu testemunho para que também se convertessem a Jesus Cristo. A transferência de Paulo para Cesareia inaugurou um período de 2 anos de prisão do apóstolo Paulo naquela cidade. Paulo ficou preso no pretório de Herodes, a residência oficial do governador romano. Durante esse período, Paulo teve várias audiências, nas quais compareceu diante de 2 governadores romanos, Félix e Festo, e um rei, que é o rei Agripa II, dando assim prosseguimento ao ministério que Deus lhe concedera de testemunhar. Essas audiências concederam a Paulo a oportunidade de testemunhar sobre Jesus e a grande esperança encontrada na promessa da ressurreição. No entanto, queridos, aqueles 2 anos em Cesareia foram 2 anos de ansiedade profunda e confinamento tedioso, porque ali estava Paulo, sem nenhum apoio da igreja em Jerusalém. Pelo que tudo indica, os líderes da igreja cristã em Jerusalém ainda continuavam com aquela mesma opinião que mantinham de que Paulo deveria ser responsabilizado em grande parte pelos preconceitos existentes. É triste, queridos, mas é verdade. Parece que nem mesmo a liderança cristã de Jerusalém parece ter dado apoio ao prisioneiro Paulo. Na parte de domingo, diante de Félix, abra sua Bíblia e vamos ler em Atos capítulo 24. Atos capítulo 24, versos 1 até o verso 9. E 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o presidente contra Paulo. E sendo chamado, Tértulo começou a acusá-lo, dizendo: temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo, e por isso o prendemos e, conforme a nossa lei, o quisemos julgar. Queridos, os acusadores de Paulo vieram de Jerusalém até Cesareia. Mas onde estavam os defensores de Paulo, os seus irmãos de Jerusalém? Interessante como os inimigos fizeram a viagem até Cesareia para acusar o prisioneiro Paulo. Mas os amigos não tiveram a ousadia de virem até Cesareia para se colocar em defesa do apóstolo Paulo. O grupo que veio de Jerusalém veio acompanhado de um advogado, Tértulo, e ele fez 3 acusações contra Paulo. A primeira acusação, de que ele era um agitador que constantemente fomentava distúrbios entre os judeus por todo o Império Romano. A segunda acusação é que Paulo era líder dos nazarenos e que implicava que o cristianismo em sua totalidade como uma espécie de movimento revolucionário. E a terceira acusação era de que Paulo havia tentado profanar o templo de Jerusalém. Todas estas acusações eram falsas. Eu fico imaginando, queridos, será que Paulo, durante esses 2 anos em Cesareia, recebeu alguma visita de um dos líderes cristãos de Jerusalém que vieram ali consolá-lo, orar com ele, sofrer com ele, demonstrar apoio? Nada disso está relatado no livro de Atos. E pelo que diz o livro Atos dos Apóstolos, nos parece que nenhuma visita ele recebeu ali.
Agora abra sua Bíblia e vamos ler Atos capítulo 24, os versos 10 ao verso 19. Paulo, porém, fazendo-lhe o presidente sinal que falasse, respondeu: porque sei que já vai para muitos anos que desta nação és juiz, com tanto melhor ânimo respondo por mim. Pois bem pode saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar, e não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade, nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Mas confesso-te que, conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. E o verso 16: e por isso procuro ter sempre uma consciência sem ofensa para com Deus e para com os homens. Ora, muitos anos depois vim trazer à minha nação esmolas de ofertas, nisto me acharam já santificado no templo, não em ajuntamentos, nem com alvoroços, uns certos judeus da Ásia, os quais convinha que estivessem presentes perante ti e me acusassem se alguma coisa contra mim tivessem. Paulo falou em defesa própria. 2 pontos foram fortes na defesa de Paulo. Primeiro, a ausência das testemunhas da Ásia. Aqueles que o acusaram não estavam presentes, o que tinha potencial para tornar o julgamento inválido. E o segundo ponto forte na defesa de Paulo é o fato de que os judeus ali só podiam falar da audiência de Paulo perante o Sinédrio ocorrida na semana anterior. Assim sendo, não tinham nada de que acusá-lo, com exceção de sua crença na ressurreição dos mortos, pois ele pregava a ressurreição de Jesus. Félix imediatamente entendeu o peso dos argumentos de Paulo, ainda mais porque ele também estava um pouco familiarizado com o cristianismo, provavelmente por causa da sua esposa judia, Drusila. A resposta de Félix, no capítulo 24, versos 24 a 27, revela muito sobre o seu caráter. Vamos ler capítulo 24, versos 24 a 27. E alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu-o acerca da fé em Cristo. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei. Paulo, na sua defesa diante de Félix, falou da justiça, da temperança e do juízo vindouro. Quando Paulo falou do juízo vindouro e da justiça divina, isso incomodou muito a Félix e a Drusila. Félix se casara com Drusila, que pertencia à tristemente e célebre família Herodes. O casal, Félix e Drusila, baseou o seu enlace na concupiscência, no poder e na ambição. Mesmo assim, inquietações da consciência parecem ter afligido a adolescente Drusila e seu marido nascido como escravo. Félix nasceu como escravo, depois ele, com grande soma de dinheiro, conseguiu comprar a cidadania romana. Drusila, que ainda não tinha 20 anos de idade, unira-se em casamento com outro fantoche romano que era o rei de Emesa, um pequeno estado na Síria. Félix contratou um mago, um feiticeiro, um bruxo chamado Átomo, que com a sua ajuda tirou Drusila do seu marido e se casou com ela. As explanações de Paulo, que falou da justiça divina, da temperança e do juízo vindouro, devem ter causado alguma tensão e embaraço entre Drusila e Félix. Ellen White comenta o caso deste casal dizendo que a princesa judia conhecia o sagrado caráter daquela lei que tão desavergonhadamente transgredira, mas o seu preconceito contra o homem do Calvário, Jesus, endureceu-lhe o coração contra a palavra da vida. Mas Félix nunca ouvira antes a verdade, e à medida que o Espírito de Deus imprimia na mente de Félix a convicção do pecado, ele profundamente ficou agitado. A consciência agora desperta, fez ouvir a sua voz,
E Félix sentiu que as palavras de Paulo eram palavras verdadeiras, mas em vez de permitir que suas convicções o guiassem ao arrependimento, procurou livrar-se dessas reflexões indesejáveis. Atos dos Apóstolos, páginas 425 e 426. Considerando que os acusadores judeus da Ásia não estavam presentes, a única acusação que os judeus tinham contra Paulo era sobre a ressurreição. Na mente de Paulo, queridos, tudo o que ele havia feito obtinha sua autoridade da ressurreição de Jesus. Ele se encontrara com o ressuscitado, ele viu o ressuscitado. Paulo não tinha nenhuma dúvida sobre a ressurreição de Jesus. Seria bom que perguntássemos a nós mesmos quão profunda é nossa convicção quanto ao Senhor Jesus que ressuscitou e que se assentou à destra do trono da majestade. Essa convicção que tomou conta de Paulo, da ressurreição de Jesus Cristo, precisa dominar a minha mente e a sua mente. Nós devemos nos regozijar no Cristo ressurreto, no Cristo assunto ao céu, no Cristo prestes a retornar a esta terra. Paulo, porém, encarava o cristianismo como bem mais do que uma seita ou uma escola de pensamentos diferentes. O vocábulo seita não tinha uma conotação má entre os judeus. Eles o usavam para denotar escolas de pensamentos diferentes. Atos capítulo 15, verso 5, menciona a seita dos fariseus. E Atos capítulo 5, verso 17, fala da seita dos saduceus. Paulo, ele chamava o cristianismo de o caminho. Nos 3 lugares em que Lucas relata as palavras de Paulo, ao contar sua experiência na estrada de Damasco, ele se refere ao cristianismo como o caminho, relembrando aquilo que Jesus disse em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Queridos, Jesus é o caminho da vida. Jesus é o caminho para o céu. Muitos dizem que todos os caminhos levam a Roma. Até pode ser. Mas somente um caminho leva você para o céu, Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14 e o verso 6. O cristianismo é um modo de viver. É a maneira pela qual os homens tratam do mistério daquilo que é desconhecido. O cristianismo é a maneira pela qual os homens cuidam do corpo, não condescendendo com ele, nem reprimindo-o em demasia, mas usando-o como instrumento do Espírito. É a maneira pela qual os homens tratam os outros, não como objetos, mas como pessoas. O cristianismo é a maneira pela qual os cristãos enfrentam as aflições, não se revoltando contra elas ou meramente suportando-as, mas aceitando-as como oportunidades para participar dos sofrimentos de Cristo. A ressurreição torna o cristianismo diferente das religiões que veneram os dirigentes que morreram. Os cristãos não prestam culto diante de um túmulo. Por quê? Porque o sepulcro de Jesus está aberto, está vazio. Ele ressuscitou dentre os mortos e ascendeu ao céu. O nosso Salvador e Senhor ressuscitou e está sentado à destra do trono da majestade nos céus, conforme diz em Hebreus, capítulo 8, verso 1. Na parte de segunda-feira, diante de Festo, vamos ler agora Atos capítulo 24 e o verso 27. Aqui lemos: Mas passados 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, e querendo Félix comprazer aos judeus, deixou a Paulo preso. Depois de manter Paulo preso por 2 anos, apenas para ganhar o favor dos judeus, Félix foi substituído por Pórcio Festo no governo da Judéia. Festo governou do ano 60 ao ano 62 depois de Cristo. Félix terminou a sua carreira em vergonha, em ignomínia, porque ele foi destituído. Mas a história contemporânea considera que Festo, o seu sucessor, foi um bom governador. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 25. Vamos ler dos versos 1 até o verso 5. Atos capítulo 25, versos 1 até o verso 5. Entrando, pois, Festo na província, subiu dali a 3 dias de Cesareia a Jerusalém. E o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram, pedindo como favor contra ele
que o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Os que, pois, disse, dentre vós tem poder, desçam comigo, e se neste varão houver algum crime, acusem-no. Quando Paulo compareceu diante de Festo, no ano 60, já tinham se passado 26 anos da morte de Estevão, ou seja, praticamente 26 anos da conversão de Paulo. O ministério de Paulo estava mais do que provado de ser um ministério de Deus, um ministério frutífero que resultou na conversão de muitas pessoas e no plantio de muitas igrejas. Porém, queridos, Paulo ainda estava sendo olhado com suspeita pelos próprios cristãos de Jerusalém. Os líderes judaicos de Jerusalém solicitaram como favor que mudassem a jurisdição. Em vez de Paulo permanecer em Cesareia, que levassem Paulo de volta para Jerusalém para que ele fosse julgado pelo Sinédrio. O pedido, porém, era apenas um disfarce para esconder a verdadeira intenção daqueles líderes judaicos de matarem Paulo no caminho. Embora Festo estivesse disposto a reabrir o caso de Paulo, ele deixou claro de que o julgamento seria em Cesareia pela lei romana. Assim que Festo voltou para Cesareia, ele convocou o tribunal e os inimigos de Paulo começaram a apresentar as acusações contra o apóstolo. Agora eu o convido para que leia comigo Atos capítulo 25 e os versos 9 a 12. Querendo comprazer aos judeus, respondendo a Paulo, disse: queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca destas coisas? Mas Paulo disse: estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes. E se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há das coisas de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Então, Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: apelaste para César irás. Cumprindo uma profecia, queridos, Deus já tinha falado para Paulo que ele seria levado para Roma. Lá no capítulo 23 de Atos, verso 11, Deus disse: assim como você foi minha testemunha em Jerusalém, importa que você também seja minha testemunha na cidade de Roma. E agora, quando Festo disse: apelaste para César, então para César irás. Ele cumpriu aquela profecia que saiu da boca de Deus, dizendo: você vai para Roma, Paulo, e lá você será minha testemunha diante do imperador, diante de muitas pessoas. Deus tinha um plano, uma missão para Paulo, que se completaria em Roma. Era ali que Deus pretendia que Paulo testificasse. Queridos, quando nós estamos dispostos a servir a Deus, como Paulo, que dizia: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando você está disposto a servir, dar a sua vida inteiramente a Jesus, Ele dirige a sua vida. Queridos, Deus tem uma missão para você, assim como teve com Paulo. Uma missão para cada um dos filhos de Deus. Mas esta missão só poderá se cumprir se você estiver disposto a viver ou morrer para Cristo Jesus. Na parte de terça-feira, perante Agripa, Festo concordou com o pedido de Paulo de enviá-lo para Roma. Mas, enquanto isso, o governador Festo, ao receber uma visita de Estado, o rei Agripa II, aproveitou para consultá-lo sobre o caso de Paulo, especificamente sobre o tipo de informação que ele deveria enviar ao imperador em seu relatório oficial. Festo ainda não estava muito familiarizado com os assuntos judaicos, e Agripa certamente poderia ajudá-lo neste ponto. Agripa II era o último dos Herodes. Chegou a Cesareia com sua irmã Berenice para saudar o novo governador. Berenice era irmã de Agripa II, mas era também sua amante. É interessante, queridos, que Drusila, esposa de Félix, era irmã de Berenice e as duas eram irmãs de Agripa II. Festo pediu ajuda para Agripa para resolver uma questão judaica, porque Agripa II tinha a reputação de ser uma autoridade na religião judaica.
E Festo achou que Agripa era o homem que mais poderia ajudá-lo a fazer o relatório que teria que remeter a Roma junto com a apelação de Paulo para o imperador. Agripa, sempre que tinha oportunidade, mostrava a seus conhecidos e amigos pagãos as vantagens morais da religião judaica. Mas o seu casamento com a sua própria irmã Berenice constituía uma flagrante violação da lei dos preceitos judaicos relatados em Levíticos capítulo 20 e o verso 17. Nós podemos ler: e quando um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai ou filha da sua mãe, e ele vir a nudez dela, e ela vir a sua, torpeza é. Portanto, serão extirpados aos olhos dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez da sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. Este era o pecado de Agripa e Berenice, irmãos que se casaram. Em Atos capítulo 25 e os versos 23 a 27, nós lemos: e no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos e varões principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandado de Festo. Verso 24. E Festo disse: Rei Agripa, e todos os varões que estáis presentes conosco, aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que ele viva mais. Mas, achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizera, e apelando ele mesmo também para Augusto, tenho determinado enviar-lhe, do qual não tenho coisa alguma certa que escreva ao meu senhor, e por isso perante vós o trouxe, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que depois de interrogado tenha alguma coisa que escrever. Porque me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele as acusações. Queridos, ficou muito claro para Festo, ao falar com Agripa, de que não havia nenhuma acusação válida contra Paulo. Na mente de Festo, Paulo era inocente das acusações. E ele, ao escrever um relatório para enviar o prisioneiro diante de César, Festo tinha que escrever algumas acusações que fossem válidas. Ele não poderia mandar o prisioneiro para Roma para comparecer diante de César sem nenhuma acusação válida. Por isso ele pediu a ajuda de Agripa, para que Agripa, que conhecia muito bem a religião judaica, pudesse ajudá-lo a escrever este relatório oficial que seria enviado para o imperador César. Lucas, o autor de Atos, destaca muito bem aqui em Atos capítulo 25, no verso 23, que Agripa e Berenice, eles entraram na audiência cheios de aparato. E no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com muito aparato. Queridos, com luxo, com vestimentas, eles apareceram naquela audiência com Paulo, que era um homem simples. Ali estava Paulo algemado. Agripa e Berenice possuíam poder e posição, e por isso eram favorecidos pelo mundo. Contudo, eram destituídos dos traços de caráter que Deus estima. Eram transgressores da sua lei. Eram corruptos de coração e vida. Sua conduta não era apreciada pelo céu. Isso está no livro Atos dos Apóstolos, página 434. Queridos, quão preciosa foi a vida de Paulo em Roma, dentro daquela prisão, a prisão Mamertina. Eu tive a oportunidade de, juntamente com a Leila, minha esposa, visitarmos a prisão Mamertina em Roma. Ali esteve Paulo, ali ele recebia amigos, ali ele recebia soldados, ali ele pôde pregar diante da casa de César. Deus é especialista em transformar o mal em bênção. Deus é especialista em tirar glória para o seu nome das situações mais desfavoráveis. E foi assim que aconteceu com Paulo em Roma. Na parte de quarta-feira, a defesa de Paulo. Abra sua Bíblia então em Atos capítulo 26 e vamos ler os versos 1 em diante. Depois, Agripa disse a Paulo: permite-se-te que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu:
Tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido, desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem. Sabendo de mim, desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E o verso 6, e agora pela esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Bem, tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: Quem é, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Queridos, essa é a terceira narrativa que Paulo faz da sua conversão no livro de Atos. 3 vezes Paulo, ele não se cansou em contar de como ele conheceu Jesus Cristo, como Jesus se revelou a ele na estrada de Damasco. Cada vez que Paulo contava a sua narrativa sobre a sua conversão na estrada de Damasco, mais apaixonado por Jesus ele ficava. Paulo transpirava pelos seus poros aquele amor, aquela paixão por Jesus Cristo. Queridos, nós precisamos ser dominados, nós também precisamos ser possuídos por esta mesma paixão por Jesus Cristo. Nós deveremos ter também esta mesma convicção de que Jesus Cristo ressuscitou. O túmulo está aberto, a sepultura está vazia, Jesus ressuscitou. Paulo dizia: eu vi o Cristo ressuscitado. Queridos, nós deveremos ter a mesma convicção. Jesus está vivo hoje, assentado à destra do trono da majestade, e ele voltará para nos buscar. Nós adoramos um Deus vivo, e porque Ele vive, nós também viveremos. Aleluia! E agora, queridos, vamos ler Atos capítulo 26, a partir do verso 23. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos. Paulo fala de Jesus Cristo como sendo as primícias dos mortos. Não porque foi o primeiro a ressuscitar, porque outros foram ressuscitados antes de Jesus, mas Cristo é a primícia dos mortos porque Ele é o mais importante entre todos os que morreram e ressuscitaram. Ele, Cristo, é aquele de quem todos os mortos dependem para ressuscitar. Queridos, Ele é a vida. Ele é que tem a chave da morte e da sepultura. É Ele que pode ressuscitar os mortos. Por isso Ele é o primeiro da ressurreição dos mortos. Devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E o verso 24. E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. O que Paulo deixa claro, queridos, é que a conversão envolve uma missão. Com certeza, Deus não nos converte para nos colocar num isolamento, num retiro, num mosteiro fechado entre 4 paredes. Mas Deus nos converte para nos dar uma missão de testemunhar e converter outros a Jesus Cristo, o Salvador. O chamado de Deus para Paulo não foi um modelo para todos os cristãos,
Por quê? Porque Deus não age da mesma forma com todos os que se convertem. Deus não faz duas coisas iguais. Das milhares de folhas numa árvore, toda folha é diferente, dizia um botânico. Dos incalculáveis milhões ou bilhões de cristais de neve que embelezam a paisagem numa enluarada noite de inverno, não há dois que sejam iguais. Todos eles são diferentes. Deus não usa linhas de montagem. Sua mente é suficientemente criativa para fazer coisas diferentes. Portanto, a sua conversão, a minha conversão e a de Paulo são experiências diferentes. Mas Deus converte para nos dar uma missão. Isto é certo, isto é fato. Deus nos converte para uma missão: testificar, testemunhar, exaltar o nome, levantar o nome de Jesus Cristo e empunhar a bandeira ensanguentada de Emanuel. Na parte de quinta-feira, Paulo diante dos líderes. Embora Paulo estivesse falando com o rei Agripa, Festo foi o primeiro a reagir. Atos capítulo 26, verso 24, Festo reage dizendo: "Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar." Festo não era judeu. Ele não podia entender muito bem as argumentações de Paulo. Por isso Paulo se voltou para Agripa e, de maneira respeitosa, Paulo defendeu a sanidade das suas ideias e se volta para Agripa, um judeu que não só podia compreendê-lo, mas também confirmar que as suas palavras estavam de acordo com os profetas hebreus. E em Atos capítulo 26, versos 25 em diante, nós lemos: "Não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de um são juízo. Porque o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês." E disse Agripa a Paulo: "Por pouco me queres persuadir a que me faça cristão?" A pergunta que Paulo fez para o rei Agripa deixou o rei numa posição difícil. Como judeu, Agripa não poderia negar a sua crença nas Escrituras. Por outro lado, se ele respondesse afirmativamente à pergunta de Paulo, não haveria outra opção senão aceitar a Jesus como Salvador. Sua resposta foi uma fuga inteligente da armadilha lógica em que se encontrava. A resposta de Agripa, no Atos capítulo 26, verso 28, na Bíblia, linguagem moderna, diz assim: "Você acha que em tão pouco tempo pode me convencer a tornar-me cristão?" Esta é a melhor tradução para este texto. A resposta de Paulo para o rei Agripa mostra um grande compromisso, o compromisso que ele tinha para com o Evangelho. Paulo respondeu: "Em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem estas algemas." Atos capítulo 26 e o verso 29. Em suas últimas palavras, o apóstolo Paulo não pediu para ter liberdade. Em vez disso, ele queria que eles, Festo, Agripa, Berenice, pudessem ser como ele, exceto pelas algemas. O zelo missionário de Paulo ultrapassava grandemente sua preocupação com a sua própria segurança. Paulo queria ganhar almas para Jesus. O anelo dele era trazer para os pés de Jesus Cristo, Festo, Berenice, Agripa. Queridos, o Espírito Santo estava ali trabalhando fortemente no coração dos três. E em Atos capítulo 26, verso 30 diz: "E dizendo ele isto, se levantou o rei, Agripa, e o presidente, Festo, e Berenice, e os que com eles estavam assentados. E apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo: Este homem nada fez digno de morte ou de prisões." Queridos, diante daquela pergunta embaraçosa para Agripa, eles se levantaram convictos de que Paulo era inocente, convictos de que foram tocados pelo Espírito Santo e quase foram persuadidos a abraçarem a Jesus como Salvador. Quase foram salvos. Queridos, quase salvos significa totalmente perdidos. Queridos, quando Paulo perguntou para o rei Agripa: "Crês tu nos profetas, ó rei Agripa?" Esta pergunta trouxe à memória de Agripa cenas do passado.
Ele pensou no seu bisavô Herodes e no massacre das crianças inocentes de Belém. Ele pensou no seu tio-avô Antipas e no assassinato de João Batista, em seu próprio pai Agripa I e no martírio do apóstolo Tiago. Ele viu nos desastres que rapidamente sucederam a estes reis uma evidência do desprazer de Deus em consequência dos crimes que cometeram contra os seus servos. Com certeza, o luxo e a ostentação daquele dia diante de Paulo fizeram com que Agripa se lembrasse da ocasião em que o seu próprio pai, um monarca mais poderoso do que ele, estivera naquela mesma cidade, trajado de vestes brilhantes, enquanto o povo gritava que ele era um deus. Mas ele morreu sendo comido por bichos. Queridos, a ira de Deus caiu sobre o pai de Agripa II. Tudo isso veio à mente de Agripa quando Paulo perguntou: crês tu nos profetas? Quase Agripa se converteu. Quase Agripa aceitou a Jesus Cristo como Salvador. Queridos, eu repito, quase salvo significa totalmente perdido. Queridos, triste é dizer que muitos jovens, muitas pessoas, quase se entregam a Jesus. Assistem semanas de oração, vão a retiros espirituais, ouvem muitos apelos sendo feitos a eles e quase se entregam, mas não se entregam. Margarete foi uma destas jovens. Ela morava numa grande cidade, ela cria em Jesus Cristo, mas achava que ainda não tinha idade suficiente para tomar a cruz de Cristo. Ela ainda queria curtir a vida, curtir o mundo. Um dia, a sua mamãe adoeceu e ela foi internada no hospital. E Margarete então comprou um ramalhete de flores, um lindo buquê de flores, e foi para o hospital levar para sua mamãe. Quando ela chegou lá, encontrou com a enfermeira. Essa enfermeira era muito amável e também era cristã. Ela conhecia a história de Margarete e como Margarete estava adiando a sua entrega a Jesus Cristo. E então, quando a enfermeira viu aquele buquê lindo de flores, ela disse para Margarete: "Oh, Margarete, estas flores são tão lindas e cheirosas, mas eu acho que você deveria guardá-las alguns dias, até que elas ficassem mais velhas, e então você poderia entregar para sua mamãe." "Não mesmo", disse Margarete. "A mamãe vai gostar destas flores, lindas como elas estão agora, cheirosas." E então a enfermeira disse: "Você tem razão, Margarete. Creio que a sua mãe deveria receber estas flores agora mesmo, enquanto estão lindas e cheirosas." Eu fico só pensando, Margarete, será que Jesus não gostaria também de receber a sua vida agora mesmo, enquanto você ainda é jovem, está na melhor fase da sua vida? Margarete entendeu a lição e naquele mesmo dia entregou o seu coração a Jesus Cristo. Queridos, Jesus Cristo merece a sua vida hoje. Nova, com menos idade ou mais idade, Jesus Cristo merece a sua vida hoje. Eu li a história de um homem chamado John Hawthorne. Ele morreu afogado a apenas 6 metros da praia na costa este dos Estados Unidos. Ele parecia ser um bom nadador, mas de repente ele gritou: "Onde está a praia? Onde está a praia?" Ninguém lhe deu atenção, pois afinal de contas ele estava tão perto da praia, mas ele morreu afogado. Quando seu corpo foi trazido para fora da água, suas 2 irmãs explicaram chorando que ele era cego. Pobre João, ele estava quase salvo, quase chegando na praia, mas morreu afogado. Suas palavras ainda ecoam: "Onde está a praia? Onde está a praia?" Queridos, quase salvo, mas totalmente perdido. Se você, meu querido irmão, está sendo tocado pelo Espírito Santo para entregar o seu coração a Jesus, faça-o hoje. Hoje é o dia da salvação. O dia de hoje tão somente nos pertence. O ontem já se foi e não pode ser reavido. O amanhã nos é incerto. Hoje é que é a nossa única oportunidade. Nunca mais voltarão as oportunidades do dia de hoje. As rodas do carro do tempo são irreversíveis, movendo-se incansavelmente para adiante. Hoje é o dia da salvação. Muitos têm adiado aceitar o convite para sua própria ruína, como Félix e Drusila, como Festo, como Agripa e Berenice. Muitos têm adiado aceitar a Jesus Cristo como Salvador.
como aquele jovem rico que se aproximou de Jesus Cristo. Eles todos sentiram o poder convincente do Espírito Santo. Quase se salvaram, mas estão totalmente perdidos. Queridos, deixo com vocês hoje o convite. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Hoje é o dia da salvação. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo e que dê para você a paz de meu Senhor Jesus. Amém.